Olá, cursista. Nós temos para a aula de hoje uma coisinha chamada de parâmetro e outra coisinha aqui chamada de estimador. O parâmetro ele vai ser uma informação estatística do tipo média, ou do tipo variância, ou do tipo desvio padrão, onde essa informação estatística ela vai refletir informações a nível de população. Então, eu vou ter um valor que representa a verdadeira média do que eu estou estudando, a verdadeira variância, o verdadeiro desvio padrão, o verdadeiro coeficiente de variação, a verdadeira amplitude dos meus dados. Só que isso, na realidade, muitas vezes não é possível porque é dispendioso ou praticamente impossível. Imagine você catalogar os grãos de areia de uma praia. Então, é impossível. Ou então você catalogar poeira cósmica. Também eu não vou dizer que é impossível, mas seria muito difícil e dispendioso você executar isso. E o que seria o estimador? O estimador é um filho do parâmetro. O estimador é o que vai sempre querer se aproximar do parâmetro. E isso aqui é o que vive a estatística. A estatística vive de estimadores, ela não vive de parâmetro. O estimador é o desejo. O meu desejo é chegar em uma média que seja mais próxima da verdadeira. Então, existe a média que é chamada de paramétrica e a média que é chamada de estimativa, de estimador. Estimador por quê? Porque ela nasceu de uma amostra, ela nasceu de um pedaço da população. É só você rever os vídeos lá sobre população e amostra que você vai entender bem o que é isso. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com variáveis aleatórias e a gente vai utilizar lá na frente as distribuições, tanto discreta como contínua, a gente precisa conversar sobre essa nova forma de calcular a média. Porque antes você pegava os casos totais, você pegava a soma de todas as observações dividido pelo total de observações e você tinha simplesmente a média. E agora não é assim. Por quê? Porque a partir de agora a gente vai precisar fazer uma coisa que é a ponderação. Tá? A partir desse momento a gente vai ter que ponderar o cálculo para a variância, vai ter que calcular a ponderação para a média. Então, em vez da gente estar calculando a média, considerando que todo mundo tem a mesma probabilidade de aparecer dentro do sistema, agora não. Agora, cada objeto que faz parte do sistema tem uma probabilidade de acontecer. Tá? Vamos dar uma olhada no que é isso. Vou passar aqui. E a formalização da média é o seguinte, ó. Nós temos o elemento, tá? Que a gente vai chamar de xzinho. A gente tem o peso ou a probabilidade. Quando eu falar peso, entendo, probabilidade é a mesma coisa. O peso estatístico desse xzinho aqui, ó, aparecer. Então, a partir de agora, a gente tem o objeto x1 vezes a probabilidade desse x1 mais o objeto x2 vezes a probabilidade desse objeto x2 até o objeto, reticências, xn vezes a probabilidade desse xn aparecer dentro do sistema. Então, isso aqui é a minha média ou esperança. Acostumem com esse termo, tá? Que é a mesma coisa que x barra. Então, isso aqui é o que a gente vai precisar. Então, objeto, peso do objeto, peso do objeto, e por aí vai. Tá? Tem algumas propriedades sobre a média. A primeira é que a média ela vai ser sempre finita. Por quê? Porque se você encontrar uma média que ela vai para o infinito, significa que existe um xn aqui dentro, em que esse xn vai para o infinito. Porque esse camarada aqui não tem condições de explodir. Por quê? Porque a propriedade é simples. Se você somar todas as probabilidades que existem dentro do espaço amostral, ela vai para onde? Ela vai tender para 1. Não é isso? Então isso aqui não vai explodir. Então ele vai sempre... qualquer multiplicação aqui vai ser sempre um valor de x. Vai ser sempre qualquer multiplicação, resultado de multiplicação dessa aqui, vai ser sempre abaixo de x1. Igual ou abaixo de x1. E por aí vai. Então ele só explode porque existe um x1 ou o xn ou vários xn's em que esses valores são tão altos e explodem o meu sistema. Tá? Então é por isso que essa propriedade aqui ela vai sempre existir, a não ser que exista um valor que vai explodir o sistema. Tá?
é só para constar, como está escrito aqui, ó, a média em estudo não representa a média dos eventos, mas a ponderação entre eventos e o peso probabilístico de cada evento. Tá? Cada evento aqui, x1, e a ponderação dele. Ok? Vale a pena a gente dar uma olhada aqui nessas propriedades, que aqui diz o seguinte, ó, se x ele assumir que ele é uma constante, então a esperança de x, ou seja, a média dos seus eventos, ele vai ser uma constante. Então você vai ter C vezes a probabilidade de C, mais C vezes a probabilidade de C, e por aí vai. No final, o que você vai encontrar é o próprio C. Tá? A segunda propriedade aqui que ele fala é o seguinte, ó, se você tiver uma constante que está multiplicando esse x, então você pode tirar essa constante e multiplicar pela própria média do x. A terceira propriedade diz o seguinte, se você tiver duas variáveis aleatórias, que elas são chamadas de finitas. Finitas por quê? Porque elas não explodem os valores, elas não têm valores que tendem para o infinito. Então você pode simplesmente aplicar aqui a esperança de você somar duas variáveis e tirar a ponderação delas é a mesma coisa que você tirar a ponderação delas separadas. E a quarta aqui, que aqui a gente vai precisar entender lá na frente o que é a covariância, tá? É que se existem duas variáveis, chamadas de x e de y, e essas variáveis são independentes, ou seja, uma não influencia a outra nos resultados, você pode simplesmente calcular a esperança dela calculando o seu produto, ou simplesmente calcular o produto de cada esperança separado, e depois multiplicar entre eles. Eu tenho esse exemplo aqui que diz o seguinte, ó, suponha que existe uma variável aleatória, chame de x, como você queira, e ela pode assumir apenas 4 posições dentro do espaço amostral. Ou ela assume que é menos 2, ou ela assume que é 0, que é 1 ou que é 4. Então o espaço amostral dela é formado por 4 regiões, 4 números. O número 0, o número menos 2, o número 1 e o número 4. Então esse é o espaço amostral dela. Tá? E aí ele diz o seguinte, olha, a probabilidade da gente colocar a mão dentro desse espaço amostral aqui e sortear o número menos 2 é de 10%, a probabilidade de sortear o número 0 é de 40%, a probabilidade de sortear o número 1 é de 30%, e a probabilidade de sortear o número 4 é de 20%. Se você somar tudo aqui, vai voltar para o espaço amostral. Então 20 mais 30, 50, mais 40, 90, mais 10, 100. Então a gente tem 100% ou o espaço amostral completo. E ele quer calcular a esperança desse espaço amostral. Primeira coisa, lembre que a esperança de x é o x1 vezes a probabilidade do x1 mais x2 vezes a probabilidade de x2, x3 vezes a probabilidade de x3. Isso aqui não é P vezes x4, tá? Isso aqui é P índice x4. Então seria o valor que x4 assume vezes a probabilidade dele assumir o x4. Então essa esperança de x aqui, ela fica cada termo, então o primeiro termo é menos 2, desculpe, vezes a probabilidade de 10%, mais o x2, que é 0, vezes a probabilidade de 0,40, mais 1 vezes a probabilidade dele assumir que é 1 é de 30%, mais 4 vezes a probabilidade de 20%, que é a probabilidade dele sortear o número 4. Então, essa esperança de x aqui, ela vai dar 0,91 se vocês conferirem aí na calculadora de vocês. Um detalhe importante vamos fazer um comentário aqui, observe que esperança de x é 1, não é? Mas a gente também poderia chamar a esperança de primeiro momento. Por quê? Porque esse x aqui ele é elevado a 1. E o que é esse primeiro momento? Esse é o momento amostral. Lembra lá da estatística descritiva? Na estatística descritiva nós temos 2 tipos de momentos lá. Ele fala momento amostral e momento central amostral. Momento amostral é a soma de cada termo
elevado a uma potência 1 dividido pela quantidade de objetos. Vamos generalizar. E se o seu momento fosse x elevado a k, então seria somatória de x, cada termo elevado à potência que você quiser. Pode ser momento, se o momento for 2, potência 2. Se o momento for 3, potência 3. Tudo isso aqui, ó, dividido por n. Lembre, se ele for momento central amostral, é porque, em vez de ter essa soma de x, eu vou ter x menos, vou botar aqui no slide daqui a pouco, x menos a média elevada a k dividido por n. Então, isso aqui é o momento central amostral. Central porque ele é centrado na média. E aqui é o momento central amostral e aqui é o momento amostral. Então, cuidado com isso. O que a gente está calculando é o momento amostral. E é isso aqui. Nesse caso, a gente pode chamar de média, de esperança ou de primeiro momento. Vale para todo mundo e qualquer coisa você calcula, tá? Qualquer tipo de momento você vai saber calcular, porque a única coisa que vai mudar é só a potência K. Se eu falar em segundo momento, eu estou falando em x2. Então, x2 é soma de x elevado ao quadrado dividido por n. Tá? Cuidado com isso. E aqui a gente fechou o exemplo, fechou esse ciclo. Obrigado.